começou, Dani. A gente está com uma tela no TP aqui congelada, mas beleza. Se você tiver no... Agora sim! Muito bem. Agora sim. É porque a gente está começando o ano, estamos ligando tudo agora, ficamos aqui 2 meses sem funcionar. Cantando. Isso, a gente ouviu a vinheta do João Alexandre, estou com o meu violão aqui. Primeiro programa de 2019, esse aqui é o 10º ano. 10º ano do Papo na Rede, do Koinonia Online. Daniel Choi aí... fiel nos seus botões. Tem certeza que é 10 anos? Começamos em 2010, a gente está começando o 10º ano, isso mesmo. Fevereiro de 2010, estávamos aqui, primeiro programa falando sobre sofrimento. Lembra? Verdade, eu estava em casa assistindo, é verdade. Que loucura aquilo, rapaz. Enfim, você que está aí vendo ao vivo, você é convidado a participar, manda sua mensagem, seu e-mail. A gente está aqui no dia 14 de fevereiro, 16 horas, nessa quinta-feira, para conversar com Maurício Cunha, que está aqui com a gente. Obrigado, Maurício, por você ter vindo de Curitiba, passado essa semana aqui para resolver algumas coisas, que a gente já vai falar sobre o evento que vai acontecer em abril. Quais coisas são? E falar sobre o CAD, gente. Eu queria que você pudesse, se pudesse, acessa lá o site do CAD para você conhecer, se você ainda não conhece, o que é o CAD. Já vamos dizer logo o que é, né, para o pessoal gravar. Exatamente. Né? Centro de Assistência e Desenvolvimento Integral. Isso daí, tá? E todo projeto que o CAD faz, que tem há 25 anos, o Maurício, ele é presidente do CAD, é fundador. Isso. Uma organização que atua há 25 anos e faz um trabalho fantástico. Você tinha quantos anos quando você começou? Você com 48, então 23, né? É mesmo? É bem novo. Que legal isso. Que legal. Bem-vindo aqui. Muito jóia. Esse daqui, pessoal, é um livro, autoria do Maurício Cunha e da Beth Wood. A Beth é canadense. Isso. O Maurício é brasileiro. E eu queria ler uma coisa que está aqui, ó. O livro é esse, chama O Reino Entre Nós, foi publicado pela Ultimato. Imagino que você pode encontrar esse livro lá no site da Ultimato, na livraria online que eles têm. Mas tem um poema chinês aqui que eu achei muito interessante. Capítulo 6, Ajudando com Sabedoria. Vá às pessoas, viva entre elas, aprenda com elas, ame-as. Comece com o que elas sabem, construa no que elas têm. Mas dos melhores líderes, quando a sua tarefa é cumprida e o seu trabalho é feito, o povo todo vai dizer, fomos nós que fizemos. Maurício, isso é bastante o espírito do CAD? Isso, a gente procura fazer um trabalho que nós definimos como desenvolvimento comunitário, que é, na verdade, o empoderamento, o fortalecimento da comunidade, onde nós somos só facilitadores de processo. Certo. E a gente entende que um país como o nosso, 90% das situações é esse tipo de trabalho que é demandado. Ou seja, não é nós fazendo para, é nós fazendo com. Sim. E isso envolve toda uma metodologia específica de intervenção social que a gente fala, que está centrada nas pessoas e não na gente. E aí essa é uma das brigas, vamos colocar assim, que a gente tem com a própria igreja, porque a igreja tem a tendência de ser aquilo que a gente chama de paternalista ou assistencialista. Ou protagonista, sim. Ela quer ser a protagonista, né? Então, isso não é um trabalho de desenvolvimento. Por definição, desenvolvimento tem que ser participativo. Sim. E o outro tem que ser protagonista. Talvez uma das melhores definições de desenvolvimento comunitário é trabalhar para o êxito dos outros. E o bom líder, a gente entende que é um princípio de discipulado também. Sim. É aquele que o povo vai dizer, fomos nós que fizemos, ou seja, você realmente fortaleceu as pessoas, né? O CAD, ele já começou com esse nome? Começou com esse nome. 25 anos. A gente queria trabalhar com assistência e com desenvolvimento. Na época, 25 anos atrás, quando você fala em intervenção social, você está falando, isso está no livro, O Reino Entre Nós, você está falando de 4 matrizes, né? A assistência, a reabilitação, o desenvolvimento, e o quarto não se falava naquela época, hoje nós temos trabalhado muito isso, temos divulgado muito isso, é chamado advocacy, que é a incidência nas políticas públicas, que é a mudança estrutural. Então, na época, a gente pensou, bom, vamos ser uma organização que vai trabalhar com assistência, com desenvolvimento. Na verdade, hoje a gente faz advocacy também muito forte. Né? Mas não se usava tanto esse termo no Brasil naquela época, né? Mas ele já nasceu com esse nome, mas a nossa ênfase está em projetos... Tem a ver com políticas públicas? Tem a ver, porque a gente entende
que, sabe aquela frase, não basta dar o peixe, é preciso ensinar a pescar? Certo. Só que você pode perguntar também, de quem que é o rio? Uhum. Porque se o rio tiver um dono, ou se o rio for poluído, não adianta você ensinar a pescar também. Certo. Então, tem uma injustiça... Se o rio tiver uma vale por perto... Pior ainda. Aí que não tem jeito mesmo. Então, tem uma injustiça que é estrutural. Uhum. E aí entra a ação de advocacy e incidência política, certo, que a gente fala, né? Uhum. Então, as organizações sérias, elas trabalham com isso também, há diversas maneiras de você trabalhar advocacy e incidência política. O trabalho completo, às vezes você vai ter que dar o peixe, às vezes você vai ter que ensinar a pescar, e às vezes vai ter que ou despoluir o rio, entender esse rio aí, ou deixar que o rio esteja acessível a todos. Ou até respeitar o tempo da desova, né? Do peixe, da piracema, essas coisas do tipo, né? Eu queria te fazer uma pergunta, mas antes eu acho que é interessante de começo a gente já tratar de uma questão que eu acho que até porque está aí. No primeiro final de semana, aqui em São Paulo, aqui em Perdizes, no Colégio Batista Brasileiro, vai ter um evento está sendo conduzido pelo CAD. O que é esse evento? Para quem que é? Joia. Nós fazemos uma conferência anual, que é um momento onde a gente trabalha para a nutrição desse movimento de transformação social a partir das igrejas, ou da igreja brasileira, as chamadas OBFs, né? Que organizações baseadas na fé. Então tem aí uma rede de dezenas, eu diria centenas de iniciativas sociais, e por isso a gente faz essa conferência, que é para mobilizar a igreja, atores sociais cristãos, líderes missionários. Aqui em São Paulo vai ser a 7ª conferência do CAD. Ano passado a gente reuniu em Curitiba mais ou menos 600 pessoas de todo o Brasil. O tema desse ano vai ser Justiça e Transformação Social, os sinais do reino. Certo. E nós procuramos trazer pessoas de referência, líderes, pastores, ativistas sociais. Esse ano a gente está com um time muito legal, né, de preletores. Temos o Ed Renekiewicz, a Silvia Kiewicz, Antônio Carlos Costa, Jorge Barro, Fábio Silva lá do Novo Jeito, eu também vou ser um dos preletores, fora mais ou menos 10 oficineiros. Então é um momento de reunir quem tem interesse nessa temática da transformação social na perspectiva cristã para passar um final de semana juntos, trocando experiências. Nós teremos também o lançamento de 2 livros e uma representante do Ministério da Cidadania para debater com a igreja. E a igreja, nós vamos poder fazer perguntas sobre a política da assistência, os rumos da ação social na perspectiva desse governo. Né? No site do CAD tem informações sobre esse encontro que vai ter, 5, 6 e 7 de abril. Exatamente, está tudo lá, se você entrar lá. Colégio Batista em Perdizes. Faz a inscrição, tem a programação direitinho, R$80. O público-alvo que vocês qualquer pessoa interessada no empreendedorismo social, líderes empreendedores sociais, pastores, porque se ele, indivíduo, não vai empreender socialmente, com certeza jovens e pessoas da igreja dele, com certeza, a igreja, né? Ele precisa no mínimo entender um pouco. Precisa entender mais sobre esse assunto. E missionários, porque os missionários no campo, o que eles estão fazendo? Empreendendo socialmente. Talvez não usando essa linguagem, mas eles estão fazendo o quê? Abrindo escolas, eles estão abrindo hospitais, eles estão incidindo em políticas, defendendo direitos de pessoas em situação de vulnerabilidade. Então o missionário pessoas, inclusive, o tempo todo. Não é só implantar uma igreja e salvar almas, né? Então o missionário precisa também, a gente tem percebido muito, o CAD tem dado muitas assessorias para organizações missionárias também. Precisa dessa formação técnica, inclusive, teológica. Precisamos de um embasamento sólido teológico sobre a ação social da igreja, né? Então é esse público diversificado, e esperamos aqui ter em São Paulo com certeza teremos uma conferência belíssima, congregando, já temos aí um grupo grande inscritos, de pessoas já de todas as regiões do país, e vai ser uma troca de experiências bem interessante. Que legal. Que bom. A pergunta que eu quero fazer para você é a seguinte: há 25 anos, você tinha 23. Qual que era a sua inquietação, Maurício, para você iniciar algo que eu não sei se você imaginava que ia se transformar no que se transformou hoje, o CAD, mas qual que era a sua inquietação para você começar algo e que, com a graça de Deus, se tornou o que está
o que hoje é o CAD, mas o que um rapaz de 23 anos a 25 anos pensava, o que estava te incomodando? Viver o evangelho encarnado e que desse conta da vida real, né? Que fosse real e transformasse a vida das pessoas. E talvez um fato emblemático foi estar caminhando numa favela no Rio de Janeiro, em Vigário Geral, logo depois da chacina de Vigário Geral. Então você teve contato com o Caio lá naquele período? Tive, eu fui convidado para dar uma palestra. Foi comprada uma casa. Sim, a Fábrica de Esperança. Não, antes da fábrica teve uma casa. Casa da Paz, se eu não me engano. Na inauguração desse projeto, eu conversando com um sociólogo e perguntando, vendo as igrejas, eu já querendo ser missionário, mas não sabia muito bem o direcionamento do meu ministério, muito jovem, né? E vendo muitas igrejas, como é característico dessas comunidades, né, mais vulneráveis, eu perguntei para esse sociólogo, escutei o papel das igrejas aqui na comunidade, esperando na minha ingenuidade que ele ia dizer, não, que bom que eles estão aqui. Ele falou essa seguinte frase que eu nunca mais esqueci: eu não acredito em grupos que falam de amor, mas só ministram as necessidades dos seus próprios membros. Ele só falou isso. Os domésticos da fé. Aí eu levei um choque e decidi... Você lembra de quem era esse sociólogo? Não, eu não lembro o nome, mas ele tinha uma certa proeminência, ele estava naquela inauguração, mas eu me lembro que eu pela primeira vez eu ouvi alguém desafiar abertamente ou questionar o poder transformador da igreja. Eu estou perguntando o nome, inclusive, para você. Quem eram os caras que te influenciavam naquele período? Eu ia perguntar assim, não é sociólogo não, quem que esse profeta? Que deu uma cutucada assim. Essa frase está na abertura do meu livro, não desse, do outro que eu lancei ano passado, né? Também pelo Ultimato, porque foi uma frase que me motivou. Por isso que a nossa caminhada do CAD tem sido, eu diria até apologética, no sentido de que nós acreditamos que a igreja transforma. O que é a fé mesmo? Né? O que é a fé, exatamente. Ela no momento em que a fé tem sido tão criticada, exatamente, e às vezes criticada justamente por conta disso, né? Esse olhar muito para si e alienado de uma realidade que é tão dura e tão difícil a cada dia no Brasil. E isso que me incomodava também. Como pode nós temos a terceira maior comunidade evangélica do mundo, né, em números absolutos, e continuarmos sendo os 10 países mais desiguais, um dos 10 mais violentos? Tem alguma coisa errada com essa missiologia, né? Ou com essa teologia, com esse jeito de viver esse evangelho. Não é possível. E eu decidi que eu queria viver esse evangelho que ministrasse as necessidades integrais do homem, né? Só depois que eu fui conhecer teologia de missão integral, ou a própria teologia reformada, né, o calvinista, também tem um fundamento sólido de transformação integral e tal. E aí que eu fui elaborar melhor isso e fundar o CAD. E fui ter a experiência, eu queria viver a experiência de participar de uma comunidade em transformação. E eu me mudei para lá, fiquei 14 anos servindo localmente no projeto que a gente começou. Né? Só depois que eu saí para cuidar de quem ia continuar fazendo, né? De formar outras pessoas. Mas eu fiquei 14 anos lá, servindo a comunidade. E temos muitas histórias interessantes de transformação. Passamos pela fase de rejeição. Já fomos... A Rede Globo tinha um programa, vocês vão lembrar, Linha Direta, que falava de violência. A minha comunidade já teve 3 vezes naquele programa. Um lugar extremamente violento. Como é que ela chama? Fazenda Rio Grande, na periferia de Curitiba, né? Região metropolitana. Ali foi a escola onde a gente começou e depois expandimos, né? Hoje estamos em 7 estados do Brasil. Começamos a formar empreendedores, missionários e implantar outros projetos. E chegamos hoje nessa área de advocacy no nível mais alto que uma ONG pode chegar, que é no Conselho Nacional de Assistência Social. Então, nós deliberamos sobre a política pública nessa área. Então, foi uma trajetória mesmo do zero, de formiguinha mesmo, que o movimento que foi se expandindo junto com os nossos parceiros. Né? Maurício, tem uma pergunta aqui do Leonilson, de São Luís. Bom ter você de volta, viu, Leonilson? Oi, Léo. E também tem a Fátima, que mandou um boa tarde. Boa tarde, Fátima. Não tem uma pergunta, colocação, mas é bom ter você aí. O Leonilson ele faz a seguinte questão.
como é ser missionário hoje num mundo que diz o seguinte: guarde sua religião para você? A fé cristã é uma fé pública encarnada. Tá? A fé não é uma fé privada. Ninguém se autobatiza, né? Não, você é o testemunho público, é uma confissão de fé. Então, é um desafio, né? Você expressar, você testemunhar, você viver, principalmente na arena pública, onde hoje eu milito também, você viver essa coerência, mas com muito respeito, tolerância, respeito à diversidade, né? Então, esse é o desafio da igreja. A gente... Eu estou pensando aqui, Maurício, você acha, é uma pergunta meio óbvia, mas quando ele pergunta a questão essa ideia, de fato tem essa questão, né? Quer dizer, viva a sua religião como algo do seu universo privado, e enfim. Mas quando a igreja de Jesus, ela encarna o Evangelho, é quase sim que impossível tornar isso uma questão privada, em primeiro lugar. E é outra que vai causar um impacto transformador na sociedade, operando ou servindo de modo que haja justiça, haja paz, haja reconciliação, haja esse espírito da generosidade, do respeito à vida. Exatamente. Né? Não tem como, né? Porque o Evangelho é isso. Historicamente, aonde a igreja chegava, havia mudança social. As relações de gênero restauradas, a dignificação da mulher, aumentava o nível de renda, porque a disciplina do trabalho, uma série de questões, né? Sim. O primeiro grande movimento de alfabetização de adultos da história foi o movimento de igrejas. Então, o nível educacional subia. Enfim, esse é o nosso DNA. A própria escola bíblica dominical, no seu tempo, no né? seu Quando tempo, surgiu, nas suas ocupava, origens, foi um movimento social da igreja, né? Uma preocupação social. Então, é inerente ao Evangelho, e as histórias dos avivamentos, quando você estuda, os avivamentos genuínos sempre geraram mudança social, marcaram uma geração, né? Sim. Aqui, eu estou lendo aqui no... Tá, agora eu consigo ler aqui. Deixa eu ler isso aqui, Dani. Participação do YouTube. Marcos Simões, olá, boa tarde. Eduardo Santiago, boa tarde. João Alexandre Silveira. Ô, João. Falamos de você. Começamos o programa com a sua vinheta aqui hoje. Meu abraço carinhoso a esse querido. Saudade, amigo. Colocação mais que perfeita. Noam Barbosa, boa tarde. Estamos aí. Legal. Maurício, essa questão do lidar com as estruturas, porque existe aquilo que nós chamamos de pecado estrutural, né? Existe. Que talvez seja o pecado social, né? Com mais consequências, no sentido de... Pecado institucional, de né? ser, quase. De ser cruel, né? Como é que o CAD lida? Você diz que tem essa inserção. Muito, né? Bom. Como é que vocês lidam nessa questão? Porque pensando em termos de Brasil, e especialmente nesse tempo em que achávamos que tínhamos caminhado e descobrimos-nos que nem tanto, não é? E ora me dá a ideia de que nós estamos num limbo, assim, né, nesse sentido. Né? Perdemos, eu me coloco, porque embora... E retrocedendo, parece. Parece que teve um retrocesso, mas assim, a gente está meio paralisado por conta desse o que virá, né? Naquela ideia de que o que foi até aqui... E esse embate ideológico. Exatamente. Então, assim, vive, né? O que de prático, até para sair do que você estava colocando aqui, que é a crítica que eu faço à igreja hoje, em cima do que o Leonilson colocou, assim, a igreja é discursiva. É discursiva. Fala muito de Deus, é Deus demais. No sentido do vocábulo. É curso demais. Fé demais. A expressão, né, o vocabulário, né? Fala muito, como diz o Tite, né? Fala muito, sabe assim? E quando a gente fala de estrutura, a gente fala de uma engrenagem cruel,
que mastiga a gente, né? Que desumaniza. E eu, quando imagino o CAD ou os grupos aos quais até nós mesmos pertencemos e trabalhamos, enfim, assim, minha ideia é sempre isso, é de entrar nessas engrenagens e torná-las menos desumanas, né, ou humanas, né, já que o nosso Senhor, quando quis se tornar espiritual para valer, ele se humanizou. Né, e aí é um soco no estômago nosso, né, que espiritualiza, né, transcende demais, e aqui a estrutura continua sendo pecaminosa. Desculpe alongar no discurso. Gosto muito de refletir aquela frase. É bem discursivo. Totalmente discursivo. Repreende. Tem uma frase que foi atribuída, se não me engano, a Robert Lynch, que diz que o pecado do Brasil é maior que a soma dos pecados dos brasileiros. Foi eu ele aqui, em Perdizes. Década de 90. Fala justamente sobre essa questão do pecado cidade estrutural. Cidade do homem, cidade de Deus. Exatamente. Né? Que é o mal sistêmico. E ele existe, ele é real. Bom, na prática, a gente atua de duas maneiras. Um advocacy estratégico e um advocacy de base comunitária. O que é advocacy? Pode ser que o nosso espectador não conheça essa frase. Advocacy não tem uma tradução literal para o português, porque não é advocacia. Né? Que dá a primeira ideia é essa, né? Que no espanhol é defensoria. Advocacy é você advogar por uma causa, em prol de uma coletividade. Então, a melhor tradução de advocacy seria incidência em políticas públicas para a defesa de direitos. Como é muito grande, a gente fala advocacy, é um neologismo. A gente faz advocacy, que é incidir nas estruturas de poder para que elas gerem sociedades mais justas, mais prósperas, mais solidárias. Sistemas que sejam mais justos. Exatamente. Como que a gente faz isso? Existem muitas maneiras de fazer e já tem muitas experiências no Brasil de advocacy a partir da igreja, graças a Deus, e está crescendo isso. Porque é a maneira mais estratégica de você operar a mudança social. Né? O advocacy estratégico é atuando nos espaços de poder. Então, por exemplo, nós estamos em todos os espaços deliberativos das políticas da criança, do adolescente e da assistência social nos municípios onde nós atuamos, que são nos conselhos municipais. Inclusive na presidência de vários desses conselhos. E eu sou conselheiro nacional de assistência social, representando as entidades. Eu delibero sobre a política nacional de assistência, ajudo a deliberar e fiscalizo essa política, os recursos envolvidos, 50 e tantos bilhões de reais anuais. Funciona isso? Você que está ali é uma luta, dentro do... É uma luta, mas ela é necessária. Se não houvessem esses espaços, os abusos de poder e as injustiças seriam muito maiores. Assim, não é fácil, porque são espaços por excelência de disputas de poder e de interesses. Políticos, né? Espaços políticos. Políticas são as relações de poder. Totalmente político. Então, mas a gente tem algumas vitórias, sim, de conseguir barrar, por exemplo, retrocessos. De conseguir não aprovar um projeto que a gente entendia que não favorecia o público, que era mais um projeto politiqueiro, por exemplo, mas que não ia de fato favorecer o público beneficiário. A gente já conseguiu, tem histórias assim. Eu vivi isso, eu tenho vivido isso. E tem o advocacy de base comunitária que a gente chama, que o CAD desenvolveu uma metodologia, a gente chama Rede Polis, que é de empoderamento da comunidade na defesa dos seus próprios direitos. Então, com os adolescentes e jovens, eles passam um ano em formação sociopolítica, não é formação político-partidária, né? Formação sociopolítica, o diálogo... Voltado para questões de cidadania. Exatamente. Política como cidadão de cidadania. Exatamente, fazendo esse diálogo com a fé, fé e política, e no segundo ano do projeto eles escolhem uma política ou um serviço público para monitorar e para incidir sobre ele, cobrando qualidade. Lá dentro da sua própria comunidade. Coisa linda. Então, você tem os adolescentes, por exemplo, eles estudam, eles escolhem, né? A política de saúde, a unidade de saúde. Eles chegam lá com inventário social. Vamos lá, o médico está atendendo? Sim ou não? Vamos ver se todos os medicamentos da farmácia básica que a lei municipal prescreve estão aqui? Sim ou não? A estrutura física da unidade de saúde, eles fazem um inventário, eles analisam. Eles apresentam, se o recurso chegou lá. Se o recurso chegou, conversam com a população atendida, depois eles emitem um relatório e isso vai para o gestor. Que legal. Se o gestor não responder em 30 dias corrigindo os gaps, vai para a imprensa. É um mecanismo de pressão. Então, a gente já conseguiu reformar a escola com isso.
melhorar a qualidade do serviço público. Em vez de eu levar um médico, não que isso seja ruim, mas em vez de eu só levar um médico voluntário para atender de vez em quando, a gente acha que é mais eficaz agir do estrutural. Claro. Esse é o empoderamento. Lá no posto de saúde que atende a população. E a comunidade empoderada, conhecendo seus direitos, não é uma coisa também assim, a panelaço. Ele sabe o que a lei diz sobre aquilo e tem os seus mecanismos de pressão sobre os políticos, sobre quem está nas estruturas de poder, né? Não só o poder público, você pode fazer um advocacy em cima de uma grande empresa, como é o caso agora que a gente teve da Vale, né? Exigindo o direito da comunidade. Então é uma maneira que cada vez mais no Brasil a tendência vai ser mais advocacy e menos projetos de entrega direta de serviços. A tendência no nosso país. Recado do João Alexandre, que é uma pergunta na realidade, né? Como tratar as diferenças complicadas de posicionamento entre teólogos que defendem a visão puritana e os que defendem a missão integral? A bola é sua. O João Alexandre, já que você era meu amigo. João, obrigado pela pergunta, que era o que eu estava querendo para esse ano. O João, para variar, cutucando com vara curta. Aliás, ele cutucando com vara longa, porque ele deve estar em Paulínia, imagina, mas enfim. Isso aí, eu vou aqui ter a honra de dizer que esse livro, né, que foi mostrado ali, O Reino Entre Nós, a gente vai lançar na conferência em São Paulo uma edição comemorativa pelos 15 anos do livro, e eu pedi para essa edição comemorativa para o Antônio Carlos Costa, do Rio de Paz, fazer o prefácio. Certo. E o prefácio que ele me entregou ontem, eu fiquei muito honrado com isso, postei no Facebook, no Instagram coloquei esse prefácio lá. Fala muito disso que o João Alexandre pergunta. Essa inquietação que ele traz, né? Para mim é o evangelho do reino de Deus. Ele traz esse equilíbrio e o equilíbrio não é uma tábua onde você anda tranquilo. O equilíbrio é o fio de uma navalha. Ele traz esse componente da santidade pessoal, que muitas vezes quem traz uma ênfase no pecado coletivo e na área social despreza, mas também a preocupação coletiva, né? Jesus falou com cidades. Ai de ti, Corazim, Betsaida, Jerusalém, Jerusalém. Por Jerusalém. Então, isso está muito claro. Então, o Evangelho é aprender sobre Jesus, o que Jesus fez. É não desprezar essas duas dimensões, no sentido da... Aprender a lidar com ambivalência. E a Bíblia tem essa ambivalência. Sim. Em muitos pontos. Então, sim, o Evangelho é salvação individual e pessoal e santidade pessoal, mas ele não é só isso. Sim, o Evangelho é justiça social, mas ele não é só isso. Sim, ser bênção para as nações. Exatamente. Então, como lidar com isso? É aprender sobre Jesus, é andar nesse equilíbrio. Legal. Tem uma outra pergunta aqui do Mozart Albuquerque, né? Aproveitando o contexto da pergunta do João, como enfrentar a acusação desses teólogos aos teólogos da missão integral como de tendência de esquerda? Que eu acho que o Mozart está colocando, Maurício, é essa luta que a gente está vivendo eu acho que me parece que é uma luta assim ineficaz, ela não gera nada, que é essa polarização. E os rótulos, né? E esses rótulos. Carimba. Isso é uma coisa seu muito olhar sobre isso, chata, né? Isso é uma coisa muito chata. Imagino que você é alguém, como você está inserido em política pública, em ação social, numa teologia, que a gente chama de uma teologia integral, que considera essa questão de uma espiritualidade que transcende, mas ela também é imanente. Isso. Né? Imagino que você deve receber seus rótulos de vez em quando, ser chamado de um lado ou de outro, enfim. Como que lida com essa questão hoje em dia? A teologia da missão integral ela é bíblica, né? Como pode alguém reduzir a teologia e colocá-la a serviço de uma ideologia? É uma leitura muito estreita, né? Então, até na conferência... Até porque, desculpa... Sim. Aqueles que fazem isso, que dizem que a missão integral é uma teologia a serviço de, a gente poderia dizer que a teologia não integral, que não sei qual que é, seja a neopuritana... qualquer uma menos a bíblica. Então, a bíblica mas o que eu integral. estou querendo dizer assim, ela também pode estar a serviço
de uma ideologia. Todas estão a serviço de uma visão de mundo. Não, é uma questão de... Não existe isso. Tudo pode ser instrumentalizado. Isso. Com certeza. Naquela direção. Agora a conferência que a gente vai ter aqui em São Paulo, que você anunciou, alguém escreveu lá no Facebook, como se tornar um belo comunista cristão. Quer dizer, o cara nem nos conhece, nem conhece a nossa teologia, não sabe a nossa proposta, só porque é um tema que fala da justiça social, já nos rotulou, né? A gente continua fazendo o nosso trabalho, a gente continua pregando o evangelho, a gente continua ensinando sobre Jesus e vivendo isso na prática. Porque eu acredito que isso é pendular. Veio isso muito forte, para mim teve uma reação contra a questão da integralidade da missão, que envolve não só a questão teológica em si, mas uma questão de poder. Para mim estava em disputa quem vai comandar mentes e corações da igreja brasileira. Sim. Então é pior ainda, é mais séria a questão. Não é só uma questão de leitura bíblica, né? E para mim isso vai voltar para o equilíbrio, porque o Evangelho é a palavra eterna de Deus e ele traz esse componente. Não tem como tirar da Bíblia. É um componente central. O tema da justiça social, tzedakah, né, que no hebraico, é um dos fundamentos do trono de Deus, de quem Deus é. E essas rotulações últimas, usando esses novos vocábulos, né, tipo... Houve uma tentativa de se inviabilizar, por exemplo, o que nós lá atrás estudávamos como Pacto de Lausanne. Antes de ter virado teologia de missão integral, quer dizer, nós gastamos tempo estudando o Pacto de Lausanne, e Lausanne, sem dúvida alguma, foi um marco histórico, né, usando essa palavra pendular, no sentido de que a igreja pobre, não é, a pobreza ganhou a cena, não é? Num ambiente que o comum eram os europeus, os norte-americanos, enfim, e aqueles que tinham uma chamada teologia latino-americana, né, mas muito mais ligada às comunidades de base, né, ganha a cena. Exato. E a partir dali você sai dali com documentos. Eu diria assim, se aproximou, se colocou no mesmo patamar a diaconia do querigma, o serviço da proclamação. Até porque a igreja que proclama é aquela que serve, a igreja que serve é aquela que proclama. O convite era para evangelistas, né? Jesus foi profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e do povo, lá no final do Evangelho. Então aí diz que você fala da igreja, só falar. Sim. Discurso, né? Proclamação e demonstração tem que andar juntos. O nosso problema é assim, Jesus pregava o que vivia. Ponto. Né? E vivia o que pregava. E pregava, né? E parece que nós temos uma dificuldade. O Mozart até explica ali, ó, a mensagem que ele mandou depois. Né? Digo isso porque toda tentativa mais abrangente é tida como mera política de esquerda, fugindo do propósito central da igreja. Enfim, isso é uma discussão. Isso aí, Mozart, já 100 anos atrás aconteceu com o movimento fundamentalista norte-americano. A gente está revendo essa história. É cíclico. Parece que repetindo. É cíclico. Né? Para a gente terminar, a gente está chegando aos 30 minutos. Fernando, esse pessoal que enriquece a nossa discussão. Aliás, eles enriquecem tanto que eu não saberia responder essas perguntas. Ainda bem que você está aqui. Até parece. Você falou que você está num programa de doutorado agora. Estou começando. Que legal. Você está em que área? Doutorado em políticas públicas. Políticas públicas, que bacana. Justamente eu vou estudar o papel da sociedade civil, leia-se igreja ou as organizações sociais, influenciando as políticas públicas. Precisamos. Então, tem aí de tédio eu não vou morrer nos próximos 4 anos. Tem um desafio. Aqui, lá em Curitiba? Lá na Universidade Federal do Paraná. Que legal. Isso. Que bom, parabéns. Tá joia. Olha, isso a gente queria agradecer você por esse tempo. Prazer. É muito rápido, mas é a linguagem da internet, não dá pra gente ficar aqui 3 horas. A gente vai ficar, a gente vai desligar aqui daqui a pouco, parar a transmissão e vamos continuar o nosso papo. Mas é muito bom ter você aqui. Eu só enfatizaria o encontro aqui. Não, o encontro, 5, 6 e 7 de abril. Entra no site lá do cad.org.br e você tem informação. Se você puder, vale a pena. Aqui, Perdizes, Colégio Batista Brasileiro. O custo é pequeno, né? Sim, R$80. Eu acho que vale a pena conhecer. E você passando uma outra hora aí por São Paulo? Vai ser uma honra. Volte aqui. Volte aqui que a gente está de porta aberta.
Muito obrigado, uma honra estar aqui com vocês, uma alegria. Muito jóia. Bom. Pessoal que participou, mandou mensagem, obrigado. Obrigado, gente. Ajuda a espalhar esse programa depois, Obrigado, daqui a pouco vai estar no obrigado. YouTube, vamos divulgar. Ótimo ano, hein? Ótimo o ano que é para o CAT. vocês, hein? Bom 2019, apesar de 2019. Pelo Começou amor, assim hein? com algumas coisas bem difíceis, Pelo amor, enfim. Só graça. Mas é isso aí. Tchau, Daniel gente. Choi, um grande Obrigado, abraço Daniel. para você que está aí Obrigado. apertando os botões certos. Beijo. Até. Tchau. Valeu.